Nami memoriza o mapa e o destrói. Navega a tripulação para que saiam do diorama. Derruba o vilão principal do capítulo e ela é simplesmente o MVP do começo desse arco. Seria Nami a personagem escolhida pelo Oda para ter um maior destaque aqui em Elbaf e não o Usopp. Além disso, tivemos a revelação do Deus do Sol, Fei, e outros detalhes aqui para ser falado sobre o capítulo 1129. Mas antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac. Já deixa o like aí para fazer a nossa recompensa aqui do canal subir ainda mais. E desde já, eu já agradeço a todo mundo que faz isso no começo do vídeo. Mas se você ainda não está convencido, se você gostar no fim do vídeo, gostar da nossa análise, seja muito bem-vindo aqui no canal também. Bom, sem mais delongas, avisos dados, vamos pro vídeo. O Deus do Sol finalmente foi revelado e ele é o Road. Ele tem os mesmos sapatos e cor, como vocês podem ver aí na tela. Ou seja, se você é muito detalhista, você provavelmente pegou esse detalhe. A gente não, infelizmente. O Road foi mostrado no capítulo 898, Eu Voltarei. E ele é o navegador da tripulação do Harudin. Nami é a navegadora da tripulação do Chapéu de Palha. Então foi basicamente uma batalha de navegadores. E isso é muito interessante. Quer dizer, é muito interessante sempre que acontece e é bem raro de acontecer. Além disso, tem mais coisas interessantes quando se fala de relações aqui. Por muitas vezes já mencionamos que o Oda adora brincar com paralelos, seja personagens, seja paralelos históricos e outras coisas. Eu quero que vocês se atentem em como as cobras parecem ser correlacionadas com o caminho dentro de One Piece. O tema cobra e serpente está sempre ligado ao caminho. Detalhe, baleias e dragões são incluídos nesses seres que lembram serpentes. Além de um dos pets do Deus do Sol ser uma serpente que tem seu nome como referência direta a Jormungandr, a serpente da mitologia nórdica que está presa no próprio rabo, e que no dia que essa serpente se soltar e deixar de circundar o mundo é porque o Ragnarok vai chegar. E bom, dito isso, sabemos que dentro do próprio mangá, como já citamos no capítulo passado, temos uma serpente vermelha que circunda o mundo. Isso está diretamente ligado com a navegação do mundo de One Piece, afinal, é aquela maldita Red Line que dificulta as navegações do mundo inteiro. E sim, eu tô relacionando aqui que essa lendária serpente que circunda o mundo é a Red Line, e que quando ela for quebrada, algo muito grandioso vai acontecer. Na mitologia nórdica, o que acontece é o Ragnarok. Aqui pode ser a Guerra Final, cujo nome do evento ainda não foi dado. Bom, dito isso, observe como as serpentes sempre são subjugadas ou aceitam as ordens de Luffy, sendo ou não aliadas ou inimigas. E o símbolo desses seres também. Kaido era uma serpente dragão, Orochi, Noland e em Skypiea, agora falando em aliados. Boa Hancock, as baleias na entrada do Novo Mundo, a baleia Laboon, os reis dos mares que são serpentes marinhas que profetizam a vinda de Luffy e o seu destino. E veja só, elas são as mesmas que dizem sobre as baleias cantarem em ansiedade pela espera dele. E o maior desejo das baleias, e por isso elas têm aqueles machucados nos seus rostos. E seus objetivos, por causa desses machucados, é se livrar da Red Line. Elas têm esses machucados justamente porque querem ser livres. A Laboon fica batendo ali naquele grande muro porque ela quer ser livre. E tudo se resume a isso no fim das contas. E essas relações são tão boas que até mesmo os Road Poneglyphs mais importantes estava dentro de uma das baleias, lá em Zou, e de Wano protegido por Kaido e Orochi, que são serpentes também. Quando estava na Ilha dos Tritões, era defendido pelos reis dos mares, as serpentes marinhas. Detalhe, o Deus do Sol em Skypiea era conhecido por ser uma serpente, muita relação. Mas bom, por fim eu queria levá-los à página mais à frente quando vemos o mapa do país do Deus do Sol, e olha que legal isso aqui. Como vocês podem ver no desenho que está aparecendo na tela de vocês, é uma serpente no chão de um quarto onde Nami estava, muito semelhante aos desenhos antigos nórdicos e principalmente os desenhos feitos da Jormungandr. E eu queria enfatizar que não é à toa que o Oda criou esse pequeno país dentro do contexto do início do arco. Pode parecer sem propósito ou uma introduçãozinha besta, mas está bem longe disso. E Nami será muito importante nesse sentido, coisa que eu falei lá no começo do vídeo. Um país de mentira onde um homem se passa por Deus, subjuga todos que estão ali e ainda por cima é um navegador que tem uma serpente chamada Jormungandr. O Oda cozinhou algo aqui se vocês pararem para pensar. E todo esse simbolismo com certeza vai guiar a narrativa desse arco e do resto do mundo de One Piece. Porque, afinal de contas, porque o Oda iria perder tempo com 2 capítulos nessa introdução? Seria uma grande perda de tempo se isso não fosse repercutir mais lá pra frente. E a nossa navegadora dentro desse arco vai ter um papel importantíssimo entre a Red Line, os eventos desse mundo, as serpentes e os mistérios que vamos descobrir aqui. Além disso tudo, Road não quer estar sob o comando de um... erro de gravação. Além disso tudo, Road não quer estar sob o comando de um humano imundo. E é seu
lema tanto dito nesses capítulos quanto dentro da tripulação do gigante. E veja bem, Arlong também desprezava os humanos. É poético que a Nami tenha sido a responsável por derrotar esse personagem semelhante ao Arlong. Elbaf aparentemente vai ser um arco que vai fazer justiça a Nami. E eu espero que, na verdade, faça justiça ao trio medroso, que é uma coisa que eu já comentei aqui, já que esse arco é mais esperado para dar destaque pro Usopp do que para qualquer outro personagem. A gente espera mais um desenvolvimento do Usopp, por exemplo, do que pro próprio Luffy. Mas se tiver tanto pra Nami, tanto pro Usopp, tanto pro Chopper, vai ser sensacional. Outro detalhe, uma coisa que é nada misteriosa pra ninguém, na verdade, é que sempre o Luffy faz uma nova técnica poderosa ou uma nova transformação, a transformação anterior se torna mais comum e simples de ser usada. Nesse caso, como vimos nesse capítulo, o Gear 4. Eu gostei muito dessa ideia do Luffy usar o Gear 4 em partes do seu corpo, como vemos acontecer, e é algo que eu já comentava aqui já há um tempo, já que essa transformação inteira é algo muito cansativa para o Luffy, digamos assim. Não que o Gear 5 também não seja, mas mesmo assim é muito bom ver essa evolução e eu espero muito que se mantenha pra gente não ver apenas o Gear 5 o tempo todo nas lutas, e sim nos momentos mais necessários. E eu deixo isso aqui até pra vocês, serve pra qualquer mangá shounen. Sempre que uma técnica ou transformação muito legal começa a ser usada e se tornar muito comum, é porque vem uma nova. Isso acontece em qualquer shounen, e se acontecer com Gear 5, podemos esperar algo ainda maior para o Luffy, ou até mesmo novas técnicas, não necessariamente sendo uma nova transformação. Continuando nessa ideia, Elbaf também fará justiça ao time skip para todos os Chapéus de Palha. Durante o time skip, os 9 Chapéus de Palha treinaram em ilhas diferentes. Durante Elbaf, seu treinamento se completará nos 9 reinos de Yggdrasil. Bom, é o que todo mundo espera. Continuando o capítulo, depois que eles conseguem fugir do Road, Luffy olha para o horizonte e dá aquele sorriso de nova aventura e com certeza finalmente ele está vendo Elbaf. Chegou a hora daquele tipo de página dupla que nós tanto amamos, a vista da nova ilha. Isso acontece em todos os arcos em que o Oda capricha na ilha. E assim, se eles estiverem no nível da Terra, poderemos ter uma página dupla insana da grande Yggdrasil, carregando os 9 reinos de Elbaf. E sinceramente, se isso acontecer, eu já estou preparado para fazer uma pintura disso e colocar aqui no meu quarto. Mas como você notou aqui, eu falei no nível da Terra, e é isso que eu vou falar aqui com vocês agora. Uma vez o Luffy fez uma mesma expressão quando tivemos o vislumbre de Skypiea nas nuvens. Não que o Luffy não faça essa cara quase todo o tempo, e não estou aqui dizendo que a cena de Skypiea é um foreshadowing, mas o desenho parece bastante. Luffy faz o mesmo grande sorriso e quando a gente vira a página, BUM! Vemos Skypiea belíssimo. Bom, o que eu quero dizer com isso é que se na verdade, além do vislumbre de 9 reinos, tivermos também uma cena nas alturas, digamos assim. Se Mugi'n, o corvo, pegou Sunny e voou alto até Yggdrasil, veremos então uma grande vista não só da árvore como do mundo todo de One Piece. Um vislumbre até maior do que aquele vislumbre que a Shira Hoshi viu quando ela estava subindo lá a Red Line para o Reverie. E isso lembra um trecho interessantíssimo que existe em As Viagens de Gulliver, quando uma águia enorme leva a casa de brinquedo de Gulliver embora. E bom, As Viagens de Gulliver combina perfeitamente com esse clima de início de arco do mundo falso existente dentro de Elbaf. Até porque Mugi'n é uma mistura de Munin e Ugin, os 2 corvos de Odin, e o Odin enviava seus corvos através dos 9 reinos de Yggdrasil. Isso indicaria que os Chapéus de Palha estão em Yggdrasil, o mundo de Elbaf. As peças começam a se encaixar. Aqui, do nada, esse deus do sol do mundo falso, o homem que orquestrava aquele mundo falso, diz a seguinte frase: boneco sem poder lutando contra o destino. Isso é o auge da ficção. E nós já cansamos de teorizar aqui o quanto é possível que a história do mundo de One Piece seja uma constante luta para quebrar um destino. Parece que tudo no mundo de One Piece é escrito para acontecer, até mesmo para a vida do Luffy, e na verdade, principalmente para ele. E o que mostra isso é que o Roger, por exemplo, e os seus piratas sabiam o dia que o Joy Boy retornaria, a data exata, e Mu sabe o dia da purificação. Luffy nasce no momento certo da profecia das baleias dos reis dos mares. Tudo, absolutamente tudo nessa história parece programado para acontecer, mas o Luffy já falou sobre isso e como ele acha que isso é uma aventura chata. Imagine o homem que quer ser o mais livre do mundo, sabendo que sua história já está programada, digamos assim. Com certeza o Luffy não iria gostar, iria ficar contra tudo isso, com certeza. Eu acredito que o Oda vai criar uma trama para o Luffy ser o agente que quebra o destino, mesmo ele próprio sendo o protagonista. Isso, se acontecer, caso aconteça, seria sensacional, e a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso aqui no canal. E eu vou deixar aqui mais
mais uns questionamentos para vocês. Luffy tem que cumprir o destino e a promessa de Joy Boy. É o seu sonho ou o seu destino? Os Ds são bonecos imponentes lutando contra o destino? Esse questionamento surge desde Ace Blue, e vamos ver como isso vai ser no final. Por fim, queria fazer mais algumas relações entre o Road e o Deus do Sol. Road foi mencionado pela primeira vez no capítulo 866. Na própria cena, na vila, já podemos ver o crânio. O gigante sempre tem o costume de agradecer tudo ao Sol pela sua vida e o seu crescimento. Quando vemos na história de capa o Road, vemos um crânio muito semelhante no navio de Harujin, o crânio que ele usa fantasiado de Deus do Sol. Isso talvez seja um indício de que nem todos os gigantes tenham conhecimento sobre o que é, quem foi e qual o verdadeiro símbolo do Deus do Sol. Na verdade, pode ser um indício de que nenhum deles dessa geração de fato conhece quem é o Deus do Sol. Afinal, foram todos enganados por Carmel quando disse que aquele poder de fogo era na verdade o Deus do Sol no flashback de Big Mom. Isso também pode ser um indício maravilhoso de que a história de Luffy e o Usopp em Elbaf, como dissemos nos vídeos passados, é que eles vão trazer de volta o verdadeiro sentido do que é um guerreiro da liberdade, o Deus do Sol, e o que deve ser mantido na tradição deles. Isso também pode dar a entender que os responsáveis pela história do Deus do Sol ter sido apagada até mesmo pelos próprios gigantes, ou o seu sentido verdadeiro, os responsáveis para isso ter acontecido podem ter sido a família de Loki, e ele mantém essa mentira através de gerações. Afinal, ele herdou até mesmo o nome do Deus da mentira e da trapaça. E finalmente, na capa do capítulo 133, um crânio atrás de Nami. Mais uma relação, se vocês quiserem chamar por isso. Nessa capa, na verdade, vemos um Drakkar, um navio nórdico. Na verdade, lembra de toda a relação entre a navegação, a geografia do mundo e as baleias e as serpentes? Pois bem, esse pequeno bote, além de ser um Drakkar, é ornado com serpentes, cobras e o crânio do animal do Deus do Sol. E como se não já bastasse, tem uma serpente enorme com a cabeça do mesmo animal. Muito louca essa relação aqui. O que será que o Oda tá cozinhando aqui pra Nami nesse capítulo? E por que tudo isso acaba justamente no navegador do bando do Harujin? Bom, isso é um assunto para outro vídeo, até porque a gente precisa de mais informações dadas pelo Oda. Mas galera, análise de capítulo feita. O One Piece tá passando por várias coisas acontecendo no mesmo tempo. Por exemplo, vai ter um hiato agora no anime, tem mais informações sobre o remake, o live action, e tá bombando informações também, a atriz da Robin, a atriz do Crocodile. Nós ainda não falamos sobre tudo isso e eu pretendo trazer isso em mais um vídeo, então já se inscreve aí e ativa o sininho para ficar ligado. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado de mais uma análise de capítulo. Se ainda não deixou o like, deixa já para ajudar a gente, e comenta aí se faltou alguma coisa para ser adicionada aqui. Provavelmente, muito provavelmente, finalmente, Elbaf já é o próximo capítulo e as grandes informações vão começar a surgir. E daí a gente entra nas teorias que vocês conhecem muito bem. E é isso galera, fiquem bem e até a próxima. Valeu!